Pronto, começamos a gravação. E a gente, como sempre, os ensinamentos são maravilhosos, porque é o que eu até comentei num vídeo que a Mel postou no nosso grupo, que aquele vídeo é dos exercícios. Tu estás acompanhando os exercícios, Mel, também? Ah, é? Que legal, legal. Tu Quando eu começou de... consigo, eu olho, mas Sim. achei interessante, por isso que compartilhei. Sim, Achei. obrigada, muito obrigada. Com certeza, sempre que a gente que toca em nós de alguma forma e a gente compartilha, com certeza vai tocar em alguém também, né? É, é muito bom isso, a gente tem que compartilhar as coisas boas mesmo uns com os outros, porque essa corrente tem muita força, essa corrente tem muita força, e a gente está aqui unido nisso, né? A consciência com relação ao nosso ego, primeiramente, é algo que a gente tem que fazer em conjunto, a gente tem que se ajudar, né? E é isso que Jesus está nos recrutando. Eu quero professores de Deus, eu quero os meus irmãos comigo, compreendendo, né, a verdade, compreendendo os passos, o caminho da mentalidade certa, compreendendo as ferramentas que a gente tem dentro de nós, né, do Espírito Santo. Então, eu preciso de professores, ou seja, daquelas pessoas que vão ser luz, que vão ajudar, que vão levar a luz. E não por mudar a vida de ninguém, a gente não muda ninguém, né? É isso que Jesus vem nos dizer, que ele não consegue nos mudar. Ele que já acessou a verdade, nos explica, nos ensina que ele não consegue interferir na nossa mente enquanto a gente não convidar, enquanto a gente não decidir mudar. Então, a gente vai ajudar uns aos outros não por querer mudar ninguém, mas sim pela nossa própria reconexão com a verdade e as ações que vão partir dela, a vibração que vai partir. Então, a gente, como todos nós estamos unidos nesta vibração, a gente reconhece. A gente reconhece quando o outro está representando uma verdade, não é mesmo? A gente é inspirado uns pelos outros. A nossa alma reconhece, porque ali a gente se comunica. Então, o convite que Jesus nos faz aqui em Um Curso em Milagres é esse. Eu te convido, irmão, a ser professor comigo. Porque a partir do momento que você abraça a causa da unidade, você abraça a causa do ser verdadeiro, você vai com certeza ter sucesso em reconhecer o seu ego e depois em entender o caminho para desfazê-lo, né, para voluntariamente se desfazer dele. E é muito interessante que eu queria fazer o link com o vídeo que dos exercícios, tem uma parte do vídeo do exercício, já estamos no final, que tem uma página que Jesus fala o que sou eu, né? Então ele traz assim, o que somos nós? E é muito interessante que a gente está aqui e a gente não e a gente compreender que a gente não sabe o que a gente verdadeiramente é. Então a gente vem para esse mundo achando que sabe, né? Ou como assim quem eu sou? Eu sou a Camila, a filha de fulano, a mãe de Beltrano, a mulher de ciclano, eu faço isso, minha profissão é aquilo. E aí, claro, o meu ego vai me posicionar como que eu sou pelo que eu conheci aqui como senso de identidade, que são os papéis, né, que são a forma como eu me coloco profissionalmente, o estado civil, dentro do contexto familiar que eu estou inserida, é, a profissão que eu exerço, eu já falei, né? Filhas de quem são meus pais, quem é a minha linhagem. Então, o ego coloca isso para a gente como um senso de identidade. E por isso que chega em certos momentos isso fica
a gente se abala tanto com isso, porque se esses papéis muitas vezes não estão bem claros para a gente, ou se tem alguma mudança nisso, isso mexe profundamente com o nosso senso de segurança e identidade, né? Se eu perco uma posição ao qual eu me identificava, como eu fazia parte aquilo do que eu era, eu fico extremamente abalada. Se uma pessoa, se um relacionamento se muda, se rompe, eu fico extremamente. Então, e aí a gente entra em momentos de profunda crise existencial, né? Essa tão famosa crise existencial. Em algum momento, às vezes, ela chega, poxa, o que que eu sou? Eu não, será que eu tenho valia? Qual é o meu propósito aqui? Às vezes a gente se pergunta, qual é o meu propósito? É porque o ego não sabe. Chega algum momento a gente se questiona. Mas por quê? Por que que eu não tenho? Enfim, o ego, ele é essa forma de identificação equivocada que a gente chega aqui e a gente abraça, porque o mundo te convida a isso, o mundo te ensina isso. E aí você, em algum momento da sua vida, isso vai te trazer conflito, ou vai te trazer insatisfação, ou vai te trazer incômodo, desconforto, dúvidas, muitas dúvidas. E aí, em algum momento, a gente quer verdadeiramente compreender o que a gente realmente é. E às vezes a gente não imagina que aqui a gente tenha que fazer esse caminho, não é mesmo? Tipo assim, poxa, o que eu penso que eu sou não é o que eu sou? O que eu, o que eu penso que eu sou não é o que eu sou? Calma. Mas Jesus fala, calma, que você existe, que você é a única certeza que você precisa ter. Mas agora, de que forma você enxerga isso? É isso que a gente precisa descobrir. Boa noite, dona Paty. Estava te aguardando, minhas alunas aplicadas aqui, viu? Minhas alunas aplicadas hoje, véspera de feriado, no Encontro Santo. A Flá CDF também, não é feriado lá nos States, mas ela tá, ó, pontual, toda segunda, né, Flá? Bom te ver, amiga. Então, Sim, estou aqui. se a gente quer fazer alguma coisa, se a gente quer algumas mudanças, né, na nossa vida de forma significativa, não tem outro lugar para estarmos a não ser em um lugar que te ensine a olhar para o mundo dos teus pensamentos, para o mundo do teu ego, que é o que a gente está falando aqui, não é, pessoal? Que a gente não imagina que vai ter que, tipo assim, que a gente é tão desconforme assim. Eu, por muito tempo, pensei, como assim? Isso, eu sou, né? Eu pensei que Deus tinha criado eu dessa forma. E não, não, ele me criou, sim, me criou, mas a minha mente, eu entendi que ela se desconectou de algo que ele criou para mim. E ela quis fazer algo por si mesma. E ele me levou certinho a reconhecer quando a minha mente está tomando decisões por si mesma e o quanto isso dá margem para o medo, dá margem para todas as sensações que a gente tem de desconforto, de perda da paz. Eu vou começar a ler um capítulo que eu quero muito que vocês leiam, que é o capítulo, desculpa, o subcapítulo 4 do capítulo 4, As Ilusões do Ego. Isso não precisa ser assim. Eu vou ler uma parte para vocês aqui, antes de eu começar no slide que a gente parou, porque isso eu acho que vai dar uma bela introdução aí à nossa caminhada nesse descobrimento, então, desse ego. Né? Porque eu tenho certeza que vocês se perguntam, eu me perguntei e ainda me pergunto em alguns pontos da minha mente, tá, é o meu ego aqui? O que que é esse ego? Qual é o movimento que está me destoando, que está me desconectando, né? O que que em mim não é real? O que que em mim não é verdadeiro, né? Porque tem uma parte em mim verdadeira.
Tem uma parte que cria com o pai, conectada, mas tem uma parte em mim falsa, tem uma parte ilusória, né, que a gente pode chamar de ego, de falso eu. Tem um eu psicológico aqui que ele me boicota o tempo inteiro. E eu preciso reconhecer, né? E é esse o caminhar que o Espírito Santo quer fazer conosco e faz comigo e com cada um de vocês. Eu te ajudo a reconhecer o que é falso dentro de você. Então, dentro dessa ideia, vamos ler um pouquinho aqui. Eu quero ler uns 3 parágrafos, tá? Do nosso subcapítulo 4. Isso não precisa ser assim. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois, quem quiser me ajudar, lê o segundo e o terceiro e a gente vai compartilhando juntos, tá? O primeiro. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso o que queres. É isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo, depende de ti. Então, nesse primeiro parágrafo, Jesus já reforça conosco, né? Que a gente escuta a voz do nosso ego e a gente defende ela a todo custo. Então, a gente luta para proteger a nossa forma de pensar. A gente falou isso aqui na aula passada, não sei se vocês lembram, o quanto a gente defende a nossa forma de pensar, o quanto é rígido isso, a minha opinião, a minha certeza, a forma como eu penso, porque eu experienciei daquele jeito lá atrás, então aí eu uso os meus julgamentos, as minhas experiências, eu trago o passado no momento agora para manter o meu julgamento. Então, todos esses movimentos nossos, eles são defesas que protegem o ego e que fazem, e essa proteção faz com que eu perca a voz por Deus. Porque se a voz na minha cabeça é sempre os meus julgamentos, as minhas certezas, a minha forma de ver, a forma de Deus, a voz de Deus está perdida para mim. Né? Então, eu desconheço a voz de Deus. Então, ele está nos alertando aqui que a nossa mente está sempre cheia de esquemas para salvar a face do nosso ego, a nossa forma individual, os nossos critérios, e isso está sempre muito rígido para nós. E eu não sei se vocês lembram na aula passada, que estava em um dos slides, que ele falou que a forma mais sofisticada, eu não sei se eu comentei aqui na aula, de o ego pensar, sabe qual é? Deve existir uma outra forma de ver isso. Ele diz que a forma mais elevada que o ego pode trazer num pensamento é você falar assim para você, ó, deve haver uma outra forma de enxergar essa situação, de ver essa situação, ou da forma como eu estou interpretando. Deve haver uma outra forma. Essa é a forma mais elevada que o ego pode chegar, porque o restante dele é pura defesa e proteção da sua própria opinião, da sua própria interpretação. Aí o parágrafo 2, alguém pode ler para nós aqui?
Tá no livro, Cax. Está no Tá livro, falando? página Capítulo. 67, quem tem. Vocês têm o livro aí, meninas? Se não, eu continuo a ler. Não tem problema, não. Eu posso pegar para o próximo aqui, mas eu tenho que me organizar. Tá, não, tudo bem. Eu leio então a 2 aqui, tá? Parágrafo 2. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente, mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus, e estás percebendo imagens que o teu ego faz em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado, e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E então, muda tua mente para que ela pense com a de Deus. Negar isso, perdão, que ela pense com a de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, eu estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão. Veja em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Que lindo, não é mesmo? Que lindo isso que ele nos ensina aqui. E é o que ele fala, isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais difícil pensar com o ego. Ele quer nos alertar. Só um pouquinho, gente. É muito mais difícil. É muito mais difícil a gente pensar diferente de Deus. É muito mais. E um caminho que o Espírito Santo vai nos ensinar a reconhecer é que quando a gente não está verdadeiramente alegre, é o que ele diz, saibas que isso não precisa ser assim. Porque ele fala que os nossos julgamentos são os únicos responsáveis pela nossa perda da paz. É a nossa forma de pensar. Então, tudo que a gente acha que o outro está causando em nós, na verdade, todo sentimento ruim parte da nossa falsa interpretação. Todo sentimento ruim parte da minha falsa identificação do outro e de mim mesmo. Por eu querer moldar o outro ou querer fazer com que o outro se encaixe em algo, em algum critério pessoal meu. Então ele fala, você só se relaciona com as suas interpretações, com a versão que você faz do outro. E se você está criando uma versão do outro que não é igual à versão que Deus tem dele, tua, você vai você vai estar frustrado, você vai estar se sentindo, enfim, sem a alegria que vem da verdade de Deus. Então ele fala: pensa, quando você se sentir, quando você não se sentir alegre, não se sentir de forma espontânea com alguém, ao invés de querer deixar a culpinha lá no outro, porque o ego ele é essa grande atração pela culpa, né? Ou seja, eu sempre estou culpando alguém ou algo por não estar de acordo do meu crivo, né? Então eu tenho essa predisposição em culpar, a culpa é um presente do ego. Então, quando eu estou aqui com o meu ego, o meu movimento vai ser sempre assim.
O problema está lá. O problema está lá. Lembrem-se, o ego quer que você esqueça que você é uma mente que pode escolher o que pensar, que pode escolher o que validar, que pode escolher como quer enxergar. Você tem essa escolha. O outro não detém esse poder de interferir com a tua alegria, de interferir com a paz que Deus deu para você. Então, o movimento que a gente precisa fazer é, opa, peraí, o que eu estou pensando a respeito desse irmão que Deus não pensaria? É isso que ele nos orienta. Tá com raiva? Tá frustrado, decepcionado com alguém? Tá sentindo tudo isso? O que eu estou pensando a respeito desse irmão que Deus não pensaria? Então, são caminhos que a gente vai descobrindo pouco a pouco com o Espírito Santo. O que é o meu pensamento aqui? Que comando eu estou sentindo? Então, o Espírito Santo ele vai te levar além das emoções. Então, eu posso estar com muita raiva agora e achando que aquela raiva vem daquela pessoa que causou uma situação comigo. Mas o Espírito Santo vai trabalhar com você o tempo inteiro para te mostrar que aquela sua raiva não está lá na pessoa, está em si na forma como você está enxergando a situação, na forma como você abraçou a situação, interpretou, e que você tem outra escolha, porque quando você for olhar de perto e ver que tipo de pensamento você está tendo, você vai ver o medo pelo que ele é. Você vai conseguir dizer, isso é um pensamento de separação, é um pensamento do ego, é um pensamento de medo. E eu não quero esse pensamento mais aqui. Então, quando ele fala aqui para nós, nesse subcapítulo, isso não precisa ser assim, é porque ele traz, você pode mudar a sua mente. Eu tenho dito que você não pode mudar a sua mente mudando o seu comportamento. Então, ele pede, não atue no comportamento, que é o efeito. Não adianta você querer ficar atuando no comportamento, a mudança tem que ser na mente, né? Então, o comportamento ele vai responder a um comando mental. E é esse comando mental que você vai ter que olhar e dizer o que que tá, por que que eu estou fazendo isso? Que pensamento está por trás dessa minha ação? Então eu falo, você não vai mudar a sua mente mudando o seu comportamento, mas eu te digo, você muda sim a sua mente. Pensamentos são curados, pensamentos são iluminados, pensamentos são dissipados. E os pensamentos comandam o teu comportamento. Então, quando você perdeu a alegria, isso não precisa ser assim, porque você pode mudar a forma de pensar. Aí ele segue. Quando estás triste, saiba que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então decide de outra forma. Olha que interessante o que ele fala aqui de novo. De novo. Quando estás triste, saiba que não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então decide de outra forma. Ele já diz: o que nos priva é a nossa forma de pensar. O que nos bloqueia e nos limita, o que nos mantém na escassez emocional, material, muitas vezes, é a nossa forma de pensar. A gente quer abundância, mas a gente não está olhando para os pensamentos de escassez dentro de nós, para a nossa indisponibilidade de oferecer. A mente está sempre falando, ai, não posso, ai, não tenho, ai, não vou, ai, não quero. Esses são pensamentos de pura escassez. E aí você quer abundância na sua vida?
E você não olha para os pensamentos de escassez dentro de você? Então você não é limitado de nada. Você é limitado por você mesmo, pela sua forma de pensar, pelo seu próprio ego que te mantém no isolamento, que te mantém a parte da extensão, da criação, porque muitas vezes tudo que você faz é pelo um senso de falta que você tem, tudo que você faz é para receber algo em troca. O ego te coloca nesse senso de receber. Tem uma parte do nosso slide que a gente vai ver, que o ego te coloca nesse senso de ter que receber e de tudo que parte de você, parte desse ponto, ai, tô precisando, tá faltando. Nunca é do teu ponto verdadeiro, que é eu tenho para oferecer e eu vou, né? Então, eu tenho aprendido, né, e me colocado a aprender muito sobre a abundância. O que que é a abundância e isso e a escassez, ela está em todo o sistema de pensamento do ego, toda a barganha. Até a barganha que a gente faz para tudo, a gente quer estar na vantagem, a gente quer pegar sempre a melhor condição. Isso é um esquema, é uma grande ilusão do ego. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre as leis do amor, as lições do Espírito Santo, ah, que fala da abundância, que para ter temos que dar tudo a todos, e a gente vai entender de que ponto é isso. Mas essa lição me tocou profundamente, porque eu ia pegando os meus pensamentos de escassez e dizendo, por que que aqui eu quero tirar vantagem? Por que que aqui eu estou querendo receber em troca? Por que que... Eu comecei a ver onde estava a minha escassez. Então, isso não precisa ser assim. Se a gente está triste, deprimido, a gente está com um senso de carência e de falta, entenda que isso é uma ideia totalmente distorcida e antagônica ao que você verdadeiramente é. E aí, a gente vai olhar para essas ideias, a gente vai levar elas, entregá-las e dizer elas não representam a minha verdade, eu não quero mais pensar assim, né? E quando você receber chegar alguma situação para você, você vai dizer que não, não posso, você vai se contentar com a voz do seu ego dizendo que você não pode, que você não tem, que você não quer, e ele vai te deixar nesse movimento limitado, você vai permitir que o pensamento fique ali sem olhar, sem se perguntar, será que eu estou bloqueando o fluxo abundante aqui de eu oferecer? Eu tenho para dar. Então, quando ele fala isso não precisa ser assim, todos esses sensos que o ego nos coloca de tristeza, depressão, inadequação, raiva com relação ao outro, né? Um senso de desvalorização, ingratidão do outro, ele fala isso não precisa ser assim, você não precisa se sentir assim, porque você é dono da tua mente e você tem tudo com Deus. Deus é a tua fonte e como mente você tem escolha. Ou eu me conecto com o que eu sou em Deus, ou eu permaneço identificada com esse ser que precisa de muitas coisas aqui fora, que precisa de validações, que precisa de pessoas para se sentir completo, que precisa de. Então, são pontos de carência. A vida é compartilhar, nós precisamos um do outro, na verdade, nesse sentido de que a vida ela é compartilhada, o amor ele é extensão. Então, claro, Deus criou todos nós, mas o ponto que o ego te coloca é ponto de dependência, de falta. Eu preciso que o outro cubra uma falta minha, né? Então a gente precisa ir curando isso para a gente estar inteiro nas relações, para a gente estar cada vez mais inteiro nos nossos relacionamentos, de forma onde a gente está de forma verdadeira para amar. Aí ele continua: quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saibas que isso não precisa ser assim. Tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Então, quando você se sente ansioso, vem do caráter caprichoso do ego. O ego quer, quando ele perde o controle, o ego fica extremamente ansioso, quando ele acha que está fora do controle.
Quando ele entra para um momento do desconhecido, ele entra em pânico, porque ele quer estar no controle, ele quer manter dentro de nós o enredo do que vai acontecer, do como precisaria, como tem que ser, e quando isso foge do controle dele, né, a gente entra em crises de ansiedade, sim, do pânico, e são reflexos desse caráter caprichoso do ego, que é essa minha voz que quer ter o comando de tudo. Então, a gente tem que exercitar essa confiança na vida, né? Então, a ansiedade, ela tem muito a ver com a falta de confiança, o excesso de controle. Isso não precisa ser assim. Não precisa ser assim, porque eu posso mudar minha mente com relação a isso. Eu posso olhar para que pontos eu estou pensando, de que forma eu estou vendo que estão me trazendo ansiedade. E eu posso fazer outra escolha. Vocês não têm ideia de como a nossa mente pode alcançar outras percepções totalmente sãs e nos levar a um outro estado mental. Então, eu vou repetir mais uma vez: o Espírito Santo vai te levar além da emoção, porque geralmente a gente para na emoção. E muitas vezes a emoção é muito burra, ela reflete um baita pensamento equivocado e a gente age de acordo com ela. A gente foi ensinado a respeitar as emoções. E sim, a gente não pode negligenciar o que a gente está sentindo, não é mesmo? Se eu estou sentindo raiva, eu preciso deixar a raiva vir e tentar, claro, ter uma regulação dessa emoção, porque não é porque eu estou com raiva que eu vou sair batendo em todo mundo. A gente aprende, como ser humano, a regular as emoções, a não negligenciar, porque fingir que elas não estão ali não ajuda, na verdade, é um nível maior ainda de inconsciência. Então, a gente tem que olhar para elas, mas a gente não precisa só parar e reconhecer o que elas são e, ok, eu não quero mais sentir, então, essa raiva, então eu vou sair dessa situação. O que que acontece com a gente? A gente se frustra, a gente tem uma frustração e o que que a gente quer fazer? Mudar o comportamento. Ah, eu vou sair daqui então, essa situação aqui está me frustrando. Eu quero sair. A primeira coisa que tu faz é sair daquilo porque tu não quer sentir. E o convite que o Espírito Santo nos faz é assim: não, 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 não. Retoma o teu poder. Por que que você está se sentindo assim, tão descompensada? Ah, porque você acha que é o fulano que te ameaçou, o fulano está te prejudicando? Não. Por isso que você quer sair desse lugar? Porque fulano é tóxico? Não, não. Eu preciso te mostrar que você permite com que o fulano entre dentro da tua mente e tenha esse poder. Eu preciso te mostrar que esse sentimento que você está tendo é porque você está enxergando o fulano dessa forma. É porque você está mantendo os teus critérios, e os teus critérios não representam a tua verdade, não representam a verdade do teu irmão. Então, ele nos ensina a ir além dos nossos julgamentos, além das nossas emoções. É um caminho muito profundo e é um caminho que requer, de novo, disponibilidade. Isso tem que ficar bem claro, que o caminho para Cristo é um caminho que vai te levar além das tuas opiniões, dos teus julgamentos e das tuas emoções, para uma mente que pensa com Deus. Porque enquanto você achar que a tua perca da paz, a tua perda da paz, ela vem do externo, você nunca vai retomar a tua liberdade. Porque a gente vai falar assim, tá, cá, e as pessoas que estão aí fazendo loucura, tratando as pessoas de forma, enfim, grosseira, e o que que a gente faz com isso? Então a gente finge que não vê, é sempre válido trazer isso. O que o Espírito Santo quer nos ensinar é que se um irmão projeta o seu ego e se está vibrando comigo e se me afeta, é porque está refletindo no meu ego também. Então,
A ferida do outro, se ela não toca na minha ferida, o ego e o espírito não se comunicam. Se o irmão vem projetando seu ego, e se eu estou curada, se o meu ego, se o meu julgamento já não está mais ali, o julgamento que condena, o julgamento que acha que aquilo que ele fez é muito ruim, ou enfim, se o meu julgamento está curado, eu posso lidar com o irmão de um ponto de cura. Eu vou reconhecer esse ponto, a verdade em mim. E o ego do outro, ele não me fere. Então, o caminho do Espírito Santo é a tua cura. A partir do momento que o outro projeta, que foi o que Jesus nos ensinou. Quantas projeções ele teve? Ele foi levado à crucificação por causa da projeção do ego, de as pessoas pensarem que ele era é, uma ameaça, que ele iria ameaçar o poder, enfim. Aquilo foi pura projeção, porque ele em nenhum momento ele foi ameaça para ninguém, ele só amou, ele curou, ele abençoou, ele trouxe milagres, ele trouxe o ensinamento da verdade, do amor, mas a gente pode ter o exemplo dele sempre, né, que ele não foi falando, pô, vocês vão ver o que vocês fizeram comigo. Nunca teve isso, vocês não vão, enfim, nunca teve ego com ego ali. O que teve ali foi uma mente curada que sabia da sua verdade, que reconhecia a sua missão e que tentava mostrar para os irmãos que eles não precisavam partir daquele ponto, que eles não precisavam pensar daquela forma. E é isso que a gente vai fazer, porque a partir do momento que a projeção do outro bate com a minha, vai pum, é ego com ego, é julgamento com julgamento. E aí tá todo mundo dentro da sua razão, preso nas suas ilusões, preso no seu medo. Eu tô certo aqui e eu tô certo aqui. O outro que é louco, eu que sou sã, mas na verdade eu tô ainda presa na limitação de uma forma de pensar. Olhando o outro como o pecador, olhando o outro como o errado, querendo fugir de algumas situações. Então, este olhar profundo em todas as nossas experiências, com todos os irmãos que ele nos manda, vai ser imprescindível. Aí, eu quero agora entrar um pouquinho no nosso slide, que tem uma parte muito legal também, que ele fala das recompensas de Deus. Deixa eu compartilhar aqui só um momentinho. Share. Vou pegar aqui o nosso slide. E aí, amor sem conflito. Foi aqui que a gente parou. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Então, pessoal, antes de eu ler aqui o nosso slide, eu quero dizer para vocês, leiam esse subcapítulo, tá? Isso não precisa ser assim, leiam ele todo. Eu não vou ler mais, ele continua aqui, nos ensinando de uma forma muito, muito linda nesse subcapítulo. Qual é a página, cá, por É a favor? página 67. 66, começa no finzinho da 66 e vai até a 69. Mas é É o uma, capítulo. é uma, Subcapítulo de qual capítulo? Porque eu é tô o na subcap, 100 e... é o, é o subcapítulo 4 do capítulo 4, tá? Ah, tá. Página 66. Isso não precisa ser assim, é simplesmente fantástico. Ele fala aqui, ó, vou ler só o último trechinho. Eu não ataco o teu ego. Eu trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, quer tu estejas dormindo ou acordado. Do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Eu sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Aí aqui eu vou continuar, no amor sem conflito. Olha o que ele nos diz. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente, buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que o faça. Eu só posso ajudar-te
do modo como nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te, e manter completo respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas eu tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo, porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda a certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Eu virei em resposta a um único chamado inequívoco. Gente, esse parágrafo ele é simplesmente fantástico para a gente se conscientizar a respeito de muitas coisas. Primeiro, ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Ele fala que o ego é essa parede, né? As nossas interpretações, muitas vezes, elas são essa parede que nos cega, né? Essa parede que nos desconecta da verdade, porque ela vai defender o individualismo. O ego vai sempre defender o individualismo, o que é algo totalmente antagônico ao ser, né, verdadeiro. Então, ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Então, ele fala: eu posso te levar, eu posso contornar. Então, eu posso fazer com que você enxergue o seu ego, né? Mas vigia a tua mente, ou seja, eu buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que eu faça. Então, eu preciso olhar. Ele não vai conseguir contornar se eu não olhar para minha mente e para a forma como ela está vendo as coisas, para a forma como ela está querendo interpretar as coisas. E ele repete isso muitas vezes, porque esse é um movimento muito difícil para nós. Mas ele fala: eu não vou poder ajudar, né? Eu não vou conseguir contornar para ti se você não olhar o que precisa ser contornado. Porque eu vou amar-te e honrar-te, manter completo respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Então ele fala o seguinte: não me peça apoio para o teu ego. E isso faz muito sentido, porque às vezes a gente sente que a gente não é, que em muitas orações, antes de eu aprender como é a verdadeira oração, o que é a verdadeira oração, eu, eu não sentia a resposta de Deus. E aí, estudando um curso, eu fui aprender, porque ele não entra no nosso ego. Não adianta eu pegar uma ideia, tela fixa, ai Senhor, faça com que isso aconteça assim, ai Senhor, faça com que a pessoa fique assado, ai Senhor, ele não vai apoiar o que não é verdadeiro. Então, muitos dos nossos pensamentos, anseios, desejos, eles não representam a nossa verdade, eles não estão alinhados com o ser. Então, ele não vai apoiar. Tu escolheu abandonar a ti mesmo. Quantas vezes a gente bota o nosso individualismo na frente do amor, sem nem saber, sem nem ter consciência? O nosso ego é isso. É colocar a individualidade, o seu querer, os seus critérios, a sua forma na frente do amor. Então, enquanto você estiver apoiando isso, ele diz, enquanto você estiver ali no seu eguinho, validando, querendo, não, só faça se for assim, tem que ser desse jeito, né? Nessas situações que a gente tem no dia a dia, enquanto a gente estiver ali, na nossa mente fechada, se apoiando nos nossos entendimentos, na nossa forma de enxergar, nos nossos julgamentos, ele assim, enquanto você escolher abandonar a ti mesmo, ou seja, enquanto eu não der uma abertura de dizer assim, Senhor, será que é assim que eu tenho que ver isso? Enquanto o meu coração não desejar verdadeiramente amar em primeiro lugar, eu não vou te apoiar.
Eu vou te chamar, eu vou te atender no primeiro chamado legítimo. E é aí que o milagre acontece. Eu vou te atender na primeira vez que tu me chamar verdadeiramente. Quando eu sentir que o teu coração realmente quer o amor ali, realmente quer a união, realmente quer pensar de forma diferente. Realmente eu percebi que a forma como eu estou pensando está me separando, tá fazendo com que eu julgue. Eu estou presa no orgulho, eu tô presa num julgamento que está me deixando, nutrindo uma raiva, nutrindo uma distância do irmão, fazendo o irmão ficar lá longe como não merecedor, como incoerente. Enquanto eu estiver ali apoiando esses enredos e eu ainda chamo por ele, peço ajuda por alguma coisa que eu acho que eu preciso de ajuda, ele fala: eu não vou apoiar, eu não vou entrar no teu ego, eu não vou entrar na ilusão desse ser que não é verdadeiro, que está mantendo a ilusão, que está mantendo a separação, que está mantendo a individualidade, que está mantendo o medo. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará, mas eu tenho que esperar enquanto tu escolhes abandonar a ti mesmo. Gente, isso é muito, muito importante a gente entender. Isso traz muitas respostas para nós. Enquanto você escolhe abandonar o teu ser maior, eu não posso ficar te apoiando no teu ego. Então, quantas vezes a gente bate com a cabeça na parede porque a gente é teimoso, a gente é orgulhoso, a gente não abre o nosso sistema de pensamento e muitas vezes é por não saber que existe outra forma. A gente ainda não despertou. Feliz daquele que já compreendeu que a sabedoria vai iniciar na tua vida quando você compreende que você nada sabe, que você não pode se apoiar no seu entendimento, que você não pode ficar usando sempre as suas experiências como base, porque cada momento é um momento diferente, é com pessoas diferentes, é um propósito diferente para aquilo. Então, eu nunca te abandonarei, mas jamais, mas eu vou esperar enquanto escolheres abandonar ti mesmo. E eu espero com amor. E com toda certeza você vai me chamar de verdade, porque vai ter um momento que a gente vai querer uma saída, porque a gente vai compreender que a nossa forma ao qual a gente tanto muitas vezes protege e apoia não está nos trazendo paz, está nos levando para caminhos de mágoa, rancor, inveja, ciúmes, tristeza, não é? Então, eu acho essa parte, esse ensinamento fantástico. Porém, ele nos garante: virei em resposta a um único chamado, inequívoco. Teu coração quer o amor? Ele vai ter. Vamos ver aqui. As recompensas de Deus. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Você terá experiências que comprovam isso. Não podes escapar do ego humilhando, controlando ou punindo. Você desiste do ego voluntariamente. Fantástico, né? Já falou sobre isso, que a gente nunca vai atacar o ego, negar ele. Negar que, para mim, né, ele fala, para vocês é muito real a mente de vocês, né? Essa mente, essa voz, essa opinião, essas crenças, é muito real para vocês. Então, vocês não podem simplesmente negar. Tem uma parte do curso que ele fala que quem desistiu do mundo, acreditando no mundo, foi muito doloroso. Porque o suicídio é isso. O suicídio é você desistir do mundo, acreditando ainda no mundo, né? Porque você simplesmente acreditou em todas essas vozes, só que a dor ficou de uma forma tão insuportável que você
né? E uma tentativa de desespero quis se livrar da dor, mas você ainda acredita no mundo dessa forma, como o ego te apresenta. Então, ele fala que o nosso movimento é voluntariamente desistir dos nossos pensamentos que nos individualizam ou que nos segmentam e nos separam de forma voluntária por reconhecer o que realmente eles são. Mas ele fala que assim, você ainda tem muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego em busca de orientação. Vocês terão experiências maravilhosas com o Espírito Santo ao longo dessa jornada de cura. Porque Jesus fala em várias vezes do curso, ele assim, eu não estou pedindo para você ter fé em algo que você não vai poder experienciar. Eu quero que você traga novas experiências, né? O renascimento da tua mente, ele vai acontecer com esse desenvolvimento da confiança que vai vir a partir das nossas experiências juntos. Antes tu tinha experiências por conta própria. Tu te apoiava no teu entendimento, tu julgava as situações por si só, sentia tuas raivas, os teus medos sozinha, tentava arrumar eles da tua forma, mas agora não. Agora eu estou pedindo para que você me chame, para que você abra sua mente, para que você enxergue o que está passando na sua mente. Então, eu vou te trazer experiências. E você vai ver cada vez mais o quão maravilhoso é as experiências com o Espírito Santo. Porque são experiências que vão te trazer profunda paz a ti e ao outro, profunda comunicação, profunda fluidez. Eu estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Interessante, né? Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Então, está aqui o convite, né? Você está sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que você não é o ego, você não é o seu corpo, você não é um indivíduo isolado, separado do todo, né? E eu quero te levar a você a viver a experiência da unidade do Espírito. A sua mente precisa reconhecer a unidade do Espírito. Aí tem a última frase desse slide que fala assim, opa, perdão. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Olha isso. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é una. Essa frase sempre ficou comigo nos estudos de Um Curso em Milagres. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Deus é uma experiência de extensão. Jesus nos coloca aqui. Deus é uma experiência de extensão do amor. Então, eu só vou experienciar esse amor incondicional dentro de mim. Eu só vou conviver, me aproximar dele, ter experiências com ele na medida que eu oferecer aos meus irmãos. Porque a gente já aprendeu aqui que essa é a lei de Deus, não é mesmo? A gente já viu. Para ter algo, só aumenta, Deus criou seres que têm tudo individualmente e que aumentam as suas dádivas por compartilhar. Então, eu só vou receber da minha fonte quando eu estender, quando eu compartilhar. Então, o propósito da criação é o compartilhar.
O propósito da criação é a extensão. Então, Deus nos fez para compartilhar, para estender. É essa abundância. Ele é a fonte de tudo e eu tenho tudo para oferecer. E cada vez que eu ofereço, eu aumento em mim. Então, a gente quer ter experiências místicas, experiências com Deus. E a gente fica fazendo o quê? Querendo que a nossa mente vá para viagens astrais, querendo que a gente saia do corpo, querendo experiências místicas, querendo ver imagens, querendo ter sonhos. A gente quer muito isso. A gente tem assim às vezes uma ilusão de que a experiência com Deus vai de novo ser algo que pode vir de fora. E tá aí Jesus nos falando que Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Tá aí. Deus é uma experiência de extensão do amor. É ali que eu vou me reconhecer. É ali que eu vou me sentir em casa. É ali que eu vou sentir o quão lindo é o meu Pai. Porque a partir do que Ele me oferece, vocês vão ver o que vai vir através de vocês. O tanto de amor que a gente tem para oferecer. O quão abundante é o nosso ser. Mas a partir do momento que eu estou no mundo e a minha mente está o tempo todo, ai, não posso, ai, não quero, ai, não vou, ai, não é assim que eu gostaria, ai, não, desse jeito não. Não, eu não vou ter as experiências que eu posso, devo e mereço ter. Criação e comunicação. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Vamos falar aqui de criação e comunicação. Criar e comunicar, que são praticamente a mesma coisa aqui em Curso em Milagres. Jesus nos ensina. Criar é quando a gente estende o amor de Deus. E comunicar também é quando a gente compreende a vontade de Deus de extensão. É quando a gente se conecta a essa comunicação com a criação e com o todo. Então, ele fala que Deus criou cada mente, comunicando a sua mente a ela. Então, Deus comunica a mente dele comigo. Deus faz essa comunicação comigo, de uma vontade, que Jesus fala aqui, que é a vontade de estender, a vontade de estender o amor, de oferecer. Então, ele criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Somos o canal da mente de Deus. O amor se expressa através de nós. E isso sempre me direcionou. Porque eu penso, caramba, se eu sou o canal de Deus, se eu sou o canal do amor, por que eu estou aqui achando que o fulano não fez aquilo para mim e eu estou magoada? Olha onde é que eu estou botando a minha mente. Olha onde é que eu estou me colocando. Ao invés de estar no momento presente, em presença, em comunicação, sentindo o que chega em cada momento, os irmãos que ele me manda, as situações que ele me manda, em tentando entender e compreender e me alinhar com a sua vontade, eu tô lá, magoada porque o fulano não fez aquilo da forma como eu queria. Eu, como canal do amor de Deus, extensão da sua mente, preciso levar a minha mente para essa verdade. E não deixar a minha mente vagando nas mesquinhezes, né? Nas ilusões do ego, nas ilusões do senso de carência, do senso de incompletude, da falta, né? Do senso de falta que o ego nos traz sempre.
da barganha, do ter que receber para poder dar. O ego, para poder dar, tem que receber. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não a recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Está aí o posicionamento que a gente estava falando. A existência, assim como tudo que é, se baseia na comunicação. É um estado. Então, o que é essa comunicação? Olha como ele nos explica. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo que é real. Então, a comunicação, né? Então, a existência se baseia nesse nesse estado ao qual a mente está conectada ao que é real e verdadeiro. A mente já não se apega mais aos pensamentos de individualismo, aos julgamentos, aos seus próprios critérios. E a partir do momento que a mente abandona isso, recua com esses movimentos de julgar, ela restabelece a comunicação, porque se saiu o meu julgamento, entrou a verdade. Não julgueis para que não sejais julgado. Não julgue, porque se você ficar julgando tudo e todos, a verdade de Deus não vai estar presente. Não é mesmo? Então, ou na minha mente mora o meu julgamento, ou na minha mente mora a minha conexão com a verdade. Mora a verdade de Deus que ele compartilha comigo, ou a minha mente está em comunicação com a criação. Eu sei que isso às vezes é difícil, tá, gente, de compreender assim em palavras. Mas vocês, essa parte aqui de criação e comunicação, ela é difícil em palavras compreender a, a nível intelectual, mas são experiências que vocês vão ter de comunicação, porque vocês vão compreender quando vocês partem de um outro ponto da mente, o quanto flui, o quanto comunica com o outro. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. No ser, a mente dá tudo sempre. Isso foi o que a gente conversou, né? Essa é a razão pela qual Deus te criou, para compartilhar e aumentar a tua própria alegria. No ser, a mente dá tudo sempre. Nós vamos aprofundar nessa última frase aqui em algum momento aqui do nosso estudo, tá bom? Vamos aqui para o nosso último slide da aula de hoje. Louvar a Deus. Olha que interessante o que Jesus nos ensina aqui. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas, a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados. E ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo seus egos, e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus. Gente, que interessante esse ensinamento do louvar a Deus. Porque o quanto a gente se equivoca do que isso é. Ele fala que louvar a Deus não é falar o quão Deus é maravilhoso.
o quão Deus é bom, o quão Deus é o Todo-Poderoso. Louvar a Deus é colocar nossa mente a serviço do amor de Deus. Louvar a Deus é estender o seu amor e remover tudo o que me impede de estender o seu amor. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Deus é louvado sempre que a minha mente não barra a extensão do amor de Deus. Porque eu falo, ah, não, essa pessoa aqui, eu não vou fazer isso, não. Ela é muito chata. Ah, essa pessoa aqui está sempre confiada, sempre querendo se passar. Ah, não adianta eu louvar a Deus, dizer que, ai, Deus, obrigada, como você é maravilhoso, e a minha mente está o tempo inteiro bloqueando as extensões do amor, porque o meu julgamento está o tempo inteiro tomando conta da minha mente e falando que não, aqui não pode, não, aqui eu não vou, não, aqui não merece, ah, aqui merece, ah, aqui não deve, aqui tá certo, aqui tá errado, aqui essa pessoa não vale, essa vale. Enquanto eu tiver com a minha mente dessa forma. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão mais protegendo os seus egos. E assim nada pode feri-lo. Eu não estou protegendo mais esse meu senso de individualismo. Eu não estou protegendo mais os meus julgamentos. Aí eu estou aprendendo a ser verdadeiramente útil e realmente louvar a Deus. É deixar a minha mente limpa para reconhecer a extensão do seu amor, para reconhecer qual é a vontade dele, para me reconectar com isso, porque está tudo aqui. Eu só não me reconecto com o amor, com a vontade de Deus, com o ser unificado, porque eu ainda estou mantendo, de novo, na minha mente, várias crenças, várias formas separadas de enxergar. Para a gente encerrar, eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Olha aqui, ele nos dando certeza da guiança dele. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. É isso, meus amores. Louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. É isso que temos que fazer, não é mesmo? Colocar a nossa mente em um ponto onde a gente possa ser útil, abrir a nossa mente, abrir todas as nossas opiniões, formas de pensar, critérios, pedir guiança, pedir orientação, olhar, pedir o discernimento do Espírito Santo que habita conosco, que vai nos dizer: será que essa forma de pensar representa a minha verdade? É esse caminho que a gente vai percorrer para dentro da nossa mente. A gente precisa limpar esse altar. Nós somos canais de expressão do Pai, porém esses canais vivem bloqueados pelos julgamentos do ego. Tá certo, então? É isso na nossa aula de hoje. Estão todas aí ainda? Sim, É, obrigada, Respirando mais cara. fundo. que bom. Maravilhosa. Que bom. É isso aí. Temos que saber, né, os movimentos, não é mesmo? A gente está aqui para a gente compreender, né? Obrigada também, Simone. Obrigada por estarmos juntos aqui. É fantástico a gente estar aqui nesse momento, nos dando essa disponibilidade de ser útil, de louvar a Deus de verdade. De louvar a Deus de verdade. Fiquem com Deus, viu? Boa semana para nós. Que a gente desfrute o feriado para quem não tem, que seja um dia lindo, uma terça-feira linda e uma semana cheia de presença e luz nas nossas mentes. Tá certo, pessoal? Boa noite para todas, viu? Boa noite, Obrigada por Camila. estarem aqui. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.